Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula. Hoje, uma aula do terceiro ano do ensino médio. O assunto é eletromagnetismo, tá? Um outro assunto também bastante abordado no Enem. Então, vamos ficar esperto para poder não deixar passar nada. Bom, pessoal, aqui para ilustrar a primeira parte, eu coloquei algumas figuras importantes que a gente vai ver durante os slides que a gente vai passar por aqui. Então eu coloquei aqui uma bola de plasma com um raio lá dentro, tipo uma bobina de Tesla lá dentro. Então a gente vai falar mais para frente sobre a bobina de Tesla, porque isso aqui é só uma introdução, galera, tá? Depois mais para frente a gente vai entrar mais em detalhes, fluxo magnético, lei de Faraday. Então a gente vai entrar mais em detalhes. Então primeiro é só uma introdução. Então a gente vai falar do campo magnético terrestre. Vamos falar dos ímãs, tá? Então essa primeira parte, ela é mais teórica, não tem conta para fazer, tá? Na hora que a gente entrar mais em detalhes no campo magnético, de um espira, de um condutor retilíneo, aí a gente tem umas formas para fazer, tá? Mas por enquanto é só a parte teórica do eletromagnetismo. Então vocês vão ver que o eletromagnetismo, ele atua bastante em muita coisa à nossa volta, tá? Então vamos lá. Primeiro o conceito, né, gente? Você já deve ter oportunidade de manusear um ímã, perceber que ele possui a propriedade de atrair objetos de ferro ou ligas metálicas compostas por esse material. E também já deve ter notado que ao aproximar dois ímãs, eles interagem produzindo uma força entre eles, podendo ser de atração ou de repulsão, galera. Então a gente vai estudar mais a primeira parte sobre os ímãs. Então, dependendo da orientação como eles estão posicionados, né? Essa propriedade dos ímãs, ela é decorrente do campo magnético que existe em torno deles. Então a gente vai começar a falar desse campo magnético gerado pelos ímãs aí, tá? Só que não é só ímã que gera campo magnético, a gente vai perceber mais para frente aí, tá? O planeta Terra também possui um campo magnético ao seu redor, sem o qual ele não seria possível a vida na forma em que a conhecemos. O campo magnético terrestre, chamado de magnetosfera, nos protege como um escudo das partículas de alta energia emitidas pelo Sol, tá? Então aqui na figura 1.1 a gente vê as partículas, as explosões solares que acontecem no Sol, eles emitem lá, nessa explosão saem alguns raios, né, algumas partículas que poderiam até ser nocivas à nossa saúde. Então, o que acontece? O campo magnético, ela protege essas partículas não entrar na Terra, tá, galera? E elas vão ser desviadas, né? Algumas dessas partículas são desviadas para o polo, aí onde você vai ver aquela formação chamada aurora boreal. A gente vai falar disso mais para frente aqui, tá? Então, em determinadas circunstâncias, algumas partículas solares conseguem penetrar nos polos da planeta Terra, né? Atingindo a nossa atmosfera, então, não são todas. Quando essas partículas solares colidem com as partículas da atmosfera terrestre, isso provoca um fenômeno de emissão de luz em diferentes cores, chamado de aurora boreal no hemisfério norte ou astral no hemisfério sul, que embora seja um dos espetáculos naturais mais bonitos da Terra, né, mostra a constante batalha entre o seu campo magnético e os ventos solares. Então a gente tem a aurora boreal, a aurora astral, né, galera? Nos polos, por quê? A gente vai ver que nos polos da Terra a gente tem o que a gente chama de polarização. É como se fosse um ímã. Então as partículas são atraídas por essas duas regiões da Terra. Então por isso que só existe a aurora boreal e a aurora austral lá nos polos da Terra, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Ok, galera? Bom, então vamos continuar. Você sabe desde quando esse conhecimento das interações magnéticas, você sabe desde quando que já tem os primeiros cientistas, que as primeiras pessoas começaram a perceber a importância do magnetismo. Então, galera, isso aqui já é antigo, tá? Aqui, ó, lá no século 6 a.C., com esse filósofo aqui, ó, Tales de Mileto, tá? Ele percebeu que alguns minérios eram capazes de atrair pequenos pedaços de ferros, objetos de ferros. E esse pedacinho esse minério, ele deu o nome de magnetita, tá? Que é o composto, né, de óxido de ferro, que é o Fe3O4. Justamente, né, porque foi encontrado em Magnésia, antiga cidade da Grécia Antiga, né? Então, contudo, há indícios que os chineses também, galera, já conheciam esses fenômenos magnéticos há mais tempos que os gregos, mas
foi com esse experimento de Tales de Mileto que essa parte do magnetita ficou mais evidenciada. Mas os chineses já tinham percebido isso também, tá? Tanto é que eles inventaram uma coisa muito importante nas navegações aí depois, tá? Porque antigamente, você sabe que as navegações antigamente eram orientadas através das constelações. Já cheguei a falar disso em umas aulas antigas aí, do primeiro ano, falando que sobre a gravitação universal, tá? Então eu já toquei nesse assunto. Então, antigamente, as navegações eram baseadas nas constelações. Hoje não, né? Com a invenção da bússola, né? Hoje ainda está mais avançada ainda, lógico. Mas depois, com a invenção da bússola, ficou mais fácil as navegações, tá? Hoje não, tem GPS, tem um monte de coisa aí que pode influenciar que seria muito mais fácil, tá? Então, foi quando os chineses criaram a bússola, quando eles perceberam que uma colher de magnetita suspensa livremente por um eixo, ela adquiria naturalmente a direção que hoje conhecemos como norte-sul. Aí vocês vão ver que a Terra tem um papel muito importante nessa bússola aí. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Quando a gente estiver explicando o campo magnético da Terra, vou voltar a falar nessa bússola aí. Tá, mas quando mesmo que o eletromagnetismo ganhou bastante ênfase, galera? Antigamente, eles achavam que a eletricidade e o eletromagnetismo, né? A eletricidade e o magnetismo eram coisas distintas, que não podia se unir, falar de uma coisa relacionando com a outra, eram coisas totalmente diferentes. Só que, em 1820, com esse Hans Christian aqui, galera, ele fez uma demonstração, ele montou uma experiência onde ele mostrava que existe uma relação entre eletricidade com magnetismo, sim. Então, a partir daí é que juntou a eletricidade com o magnetismo. Por isso que deu origem agora ao eletromagnetismo, tá? Então, o que ele fez para poder perceber isso? Ele percebeu que a eletricidade, né, a passagem da corrente elétrica poderia produzir, né, produz um campo magnético. Aí ele colocou uma bússola próxima a esse fio que passou a corrente elétrica e ele percebeu que a bússola começou a movimentar a agulha. Então, se ela mexeu, é porque tem um campo magnético ali. Então, ele deduziu que a partir da corrente elétrica, você conseguiu produzir um campo magnético, tá? Só que depois, futuramente, só mais para frente, que outro cientista que vai provar que através do magnetismo também você consegue a corrente elétrica. Então, olha para você ver. Da corrente elétrica você gera campo magnético. Mas pode do campo magnético gerar corrente elétrica? Pode sim, tá? Tanto é que nós temos as usinas aí, a usina hidrelétrica, a usina termoelétrica, a usina nuclear. Você tem que ter uma geração de um fluxo magnético lá, um ímã, um campo magnético, onde você vai fazer um fluxo magnético, ela vai alterar esse campo magnético para poder gerar a corrente elétrica. Então, as usinas que nós temos hoje em dia, se eles não tivessem descoberto que através do campo magnético você poderia ter corrente elétrica também, a gente não tinha as usinas que nós temos, a geração de produção de corrente elétrica que a gente tem nas usinas hoje tão importante para a humanidade, né, galera? Então foram descobertas muito importantes da época. Bom, aí os anos seguintes ficaram marcados, né, pela busca do processo inverso, eu acabei de falar, ó, ou seja, do campo magnético gerar corrente elétrica, pois se corrente elétrica gera campo magnético, seria possível que um campo magnético também gerasse uma corrente elétrica? Então, em 1831, 11 anos depois da publicação do Oersted, que Michael Faraday mostrou que a variação de um campo magnético através de uma superfície condutora fechada gerava corrente elétrica. Então foi a partir dos outros experimentos de Faraday que ficou mais evidenciado que o efeito contrário poderia acontecer sim. E foi a base para nossas usinas aí para geração de energia elétrica em grande escala, galera. Bom, então aqui está a experiência de Oersted, vamos lá. O que ele fez? Ó, ele pegou uma bateria, né, uma fonte de geradora de corrente elétrica, aí com os fios ele ligou uma lâmpada, ele colocou uma chave. Essa chave pode abrir e pode fechar, permitindo a passagem da corrente elétrica ou não. Como a chave está aberta, não tem circulação de corrente elétrica aqui. Então a lâmpada não acende e a bússola que está debaixo do fio, ela está em repouso, não mexe. Tá, aí agora, fechando a chave, a corrente elétrica começa a circular no fio, fazendo a lâmpada funcionar. Aí na hora que a corrente elétrica passa aqui dentro do fio e a bússola está debaixo do fio,
ele percebeu que a agulha da bússola mudou de posição. Então, quer dizer que a passagem da corrente elétrica gera um campo magnético. Isso é fácil de você perceber, galera. Se você passar debaixo dessas torres de alta transmissão, você percebe um barulho muito intenso, tá? Esse barulho muito intenso nada mais é do que um campo magnético que está ali. Se você passar ali com uma bússola debaixo daquela torre de alta transmissão ali, você vai perceber que a bússola vai movimentar, a agulha dela vai movimentar. Então quer dizer que ali está sendo gerado um campo magnético, tá? Bom, agora vamos falar dos ímãs e as suas características. Então, nós já sabemos que os ímãs são pedaços de minério, né, chamado de magnetita, e que eles têm umas propriedades, umas características muito importantes que a gente vai ter que observar a partir de agora, tá? Então, os ímãs são utilizados em diversas aplicações tecnológicas, como dínamos, motores, geradores eletromagnéticos, discos rígidos de computadores, os HDs, tá? E etc. Nos geradores, os ímãs macroscópicos giram ao redor de um rolamento de espiras e varia o campo magnético através delas, produzindo então a corrente elétrica. Isso aqui acontece lá nas usinas, galera. Nas usinas, geração de corrente elétrica, ó. E nesse condutor. Então, nos HDs de computadores, um disco rígido e metálico ele é recoberto por uma fina camada de material magnético. Então, para efetuar a gravação de uma determinada trilha ou um pequeno eletroímã que faz parte da cabeça de leitura da gravação do HD, aplica seu campo magnético sobre as moléculas de óxido de ferro da superfície de gravação, causando o alinhamento das partículas com esse campo magnético. Então, dependendo da orientação dos ímãs, nós temos um bit ou um bit 1, tá? Que representa a menor quantidade de informação que pode ser armazenada e transmitida. Então, vocês estão vendo que o ímã tem uma função bem importante dentro do eletromagnetismo. Olha o tanto de coisa que a gente tem esses ímãs, galera. Bom, os ímãs possuem as seguintes características, as seguintes propriedades. Então, vamos lá. Primeiro, polos magnéticos. Então, através dos experimentos, eles perceberam que todo ímã ele tem formado por dois polos. Então, nas suas extremidades ali, ele vai ter polos, tá? Então, olha lá, ó. Quando se aproxima um ímã de pequenos pedaços de ferro, chamamos de limalhas, né, esses pedaços de ferro, percebe-se que elas são atraídas mais intensamente pelas extremidades. Então aqui, galera, eu coloco um ímã aqui de baixo, uma folhinha por cima do ímã, e a limalha de ferro, quando você vai em serralheria, que corta o latão, sai aquele pozinho, tá? Então, você joga ali por cima, elas vão se orientar dessa maneira aqui. Aí vocês vão perceber que elas vão se concentrar nessas duas partes aqui, ó. Então, quer dizer que aqui do ímã é os polos. Então, onde concentra mais a limalha de ferro é onde você tem os polos do ímã, tá? Então, todo ímã, ele tem polos magnéticos, que um vai se chamar de polo norte, o outro vai ser chamado de polo sul. Então, todo ímã, ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Bom, agora a segunda propriedade, orientação norte-sul. Então, o ímã ele pode ser orientado, né, de acordo com a direção norte e sul da Terra, tá? Então, por isso que foi inventada a bússola. Então, o que eles fizeram? Ó, suspendendo-se um ímã de forma que ele possa girar livremente, percebe-se que ele naturalmente se alinha com a direção norte e sul da Terra. A extremidade que aponta para o norte geográfico é chamado por convenção de polo norte do ímã. E a extremidade que aponta para o sul geográfico da Terra é chamado de polo sul desse ímã. Então a gente vai ver isso mais para frente, viu, galera? Por que a bússola sempre aponta para o norte? Na verdade, ela não aponta exatamente para o norte, né? Mas é parecido ali, próximo. Por que ela aponta sempre para o norte da Terra? Então, a gente vai ter que ter uma explicação por isso. A gente vai chegar nisso aí, então. Então, segunda característica, tem que saber que o ímã ele sempre vai se orientar em direção norte e sul, tá? Bom, terceira propriedade. Atração e repulsão. Então, os ímãs podem sofrer força magnética de atração ou repulsão. E como que a gente vai saber disso? Vai depender dos polos. Quando você pega dois ímãs e aproxima eles, dependendo da polaridade dos ímãs que você está aproximando, você vai perceber se é a força magnética de atração ou de repulsão. Então, é muito simples, galera. Olha só para você ver. Se você chegar o polo sul de um ímã com o polo norte do outro ímã, você vai perceber entre eles uma força magnética de atração. Se você chegar a dois polos de mesmo nome, próximo, vai aparecer repulsão. Ó. Então, se for dois sul, repulsão. Dois norte, repulsão. Então, basicamente, você tem que saber isso, galera.
Ímãs com polos diferentes, quando são aproximados, se atraem. Ímãs com polos de mesmo nome, quando são aproximados, se repelem. Tá, galera? É isso que você tem que saber. Agora, a força que um atrai o outro, né, gente? Isso é igual, tá? Então, se você tem os ímãs com a mesma massa, né? Aí a massa deles não faz diferença, não. A força que um atrai o outro é a mesma que aquele atrai o primeiro. Tem que obedecer a terceira lei de Newton, ação e reação, viu, galera? Então, mais pra frente vai ter uma questão falando disso aí pra gente poder resolver lá no final dessa videoaula. Então, vamos lá. Aqui eu não vou ler, não, porque aqui eu já expliquei pelo desenho, já explica tudo. Bom, e a quarta propriedade, chamada de inseparabilidade dos polos. O que quer dizer isso? Tem gente que acha que se partir o ímã no meio, vai separar o polo norte dele do polo sul. Não, galera, não separa. Você vai apenas dar origem a um novo ímã, um novo pedaço de ímã, com um polo norte e com um polo sul, galera. Tá? Então não existe isso de separar o polo norte e o polo sul de um ímã. Toda vez que você quebra um ímã, você vai estar dando origem a um novo ímã com os mesmo polo norte e o mesmo polo sul, tá? Não tem como separar isso. Bom, continuando então, galera. Campo magnético. Vamos falar desse campo magnético agora. Então, quando a gente estudou eletrostática, a gente viu que quando você tinha um corpo eletrizado, ao redor dele gerava um campo elétrico. Então, a partícula o corpo eletrizado com uma carga positiva ou negativa gerava ao redor dele um campo elétrico. A gente estudou isso. Tá, e agora o que gera o campo magnético? Tem que ser algum objeto que tenha uma propriedade magnética. Então, por exemplo, um ímã. Então, o ímã ao redor dele, ele gera um campo magnético, tá? E a gente vai começar a estudar esse campo magnético a partir de agora, tá? Então, a direção do campo magnético gerada por um ímã pode ser revelada com auxílio de limanas de ferro ou de uma bússola, tá? Então, a gente vai ter que colocar, como o campo magnético é uma grandeza vetorial, eu preciso colocar para ela direção, sentido e o valor, né, o módulo. O módulo, por enquanto, a gente não vai ver nessa videoaula, é na próxima. Então, hoje a gente vai falar só da direção e sentido do campo, tá? Até o sentido também, acho que a gente vai ficar para a próxima, porque o sentido a gente tem que usar a regra da mão direita, e não está nesse slide ainda, nessa videoaula, é na próxima. Então, vamos lá. A agulha magnética da bússola, por ser imantada, ela se alinha com a direção de um campo magnético existente na posição em que for colocada. Então, a figura 1.6 vai mostrar para a gente um ímã em forma de barra e pequenas agulhas magnéticas que adquirem a mesma direção do campo magnético em torno desse ímã, demonstrando o padrão de orientação do campo magnético. Então, vamos lá, galera, ó. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos um ímã em forma de barra e as pequenas bússolas, não sei se está dando para ver direitinho aí, mas as pequenas bússolas que a gente tem aqui, agulhas, ó, da bússola ao redor desse ímã grandão. Então, você pode ver que essa parte vermelhinha da agulha da bússola é como se fosse o ímã polo norte do ímã. Então, a gente sabe que polo norte do ímã procura sempre o polo sul do outro ímã. Então, por isso que tem que estar virado para cá. Então, a parte vermelhinha está virada para o polo sul, tá? E a parte branca, que seria o polo sul do ímã da bússola, está procurando, né, apontando para o polo norte do ímã. Tá? Que a gente acabou de ver. Sul com norte se atrai, sul com sul se repele, norte com norte se repele, tá? Então, aqui, ó, o campo tá aqui, a bússola, de novo aqui, ó. Aqui ele não especificou qual que é o norte e qual que é o sul, mas se a gente considerar a parte vermelhinha da bússola sendo o norte, então aqui tem que ser norte, ó. Vermelhinho com vermelhinho, norte. Verde com verde seria o sul. Aí você vai falar assim, o que essas linhas aqui, meu Deus do céu? Tá, isso aqui, gente, são o que a gente chama de linhas de indução do campo magnético. Igual tinha as linhas de força do campo elétrico. Quando você tinha uma carga positiva, uma carga negativa, as linhas de força do campo elétrico não saía da carga positiva, não chegava na carga negativa. Então, aqui no campo magnético, nós também temos as linhas de força do campo magnético. E como que elas funcionam? Elas sempre saem do polo norte do ímã, ó, sempre sai do polo norte e vai chegar onde? No polo sul de um ímã. Então, as linhas de força são sempre assim, galera, sempre orientadas do polo norte para o polo sul. Então, vamos lá, vamos falar delas aqui de novo, ó. Então, na figura 1.7,
Vê-se uma figura aqui, ó. Vê-se uma figura, uma fotografia de uma limalha de ferro em torno de um ímã. As limalhas se comportam como as minúsculas bússolas e também se alinham com a direção do campo magnético. Então, o padrão de distribuição das agulhas e das limalhas de ferro em volta do ímã nos leva a induzir a ideia de que as linhas do campo magnético, ou linhas de indução magnética, são chamadas, que são entidades geométricas utilizadas para poder representar a orientação do campo magnético. Então, a gente vai estudar na próxima videoaula que o campo magnético ele pode estar entrando, ele pode estar saindo de uma folha de papel, ele pode estar entrando ou saindo de um plano, tá? Ele pode estar circulando, ele pode circular. Então, a direção dele pode ser várias, que a gente vai ter que ver a partir da próxima videoaula, tá? Então, o que a gente vai identificar aqui agora na figura 17b? Ó, o sentido das linhas de indução pode-se usar uma bússola para a gente poder identificar elas. O norte da agulha magnética indica o sentido do campo gerado, tá? Então, ou seja, aqui, ó, a parte vermelha da bússola apontando para o norte, então quer dizer que aqui é o sul, ó. Então quer dizer que aqui é o polo sul de um ímã. Então quer dizer que as linhas de força estão saindo lá de cá, do lado da esquerda, e tá vindo para a direita, galera, tá? Então isso vai ficar mais evidenciado agora no próximo vídeo, ó. Então tá lá, ó, as linhas de força aqui, ó, saindo do norte, chegando pelo sul, ó, no norte pelo sul, saindo do norte, chegando no polo sul, saindo do polo norte, chegando no polo sul, tá? Aí quando você tem, ó, dois ímãs com a mesma polaridade, você pode ver que as linhas, ó, aqui no meio, fica zero, não tem linha nenhuma. Então é basicamente aqui como se fosse o campo magnético aqui zero, galera, porque não tem nenhuma linha de indução passando por ali, tá? Aí você vai falar assim, quanto que eu posso considerar que o campo magnético é mais intenso? Tá, o campo magnético é mais intenso onde você tiver mais concentração de linhas de força do campo magnético, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui no meio, aqui, o campo magnético aqui é altíssimo, porque olha o tanto de concentração de linhas de indução do campo magnético que você tem nessa região, tá? Então, a gente vai falar disso mais para frente também, sobre a intensidade do campo magnético, tá? Então, por convenção, costuma-se dizer que ela sai do polo norte, as linhas de força, e chegam sempre no polo sul, na parte externa, ó, do norte para o sul. Aí, se a gente for analisar lá dentro, aí é do sul para o norte as linhas de força, tá, galera? Bom, continuando, né? Então, com a ajuda das bússolas aqui, a gente vai perceber se essa parte aqui do ímã é polo positivo, norte ao polo sul, ou aqui polo norte ao polo sul. Então, observe para você ver que, ó, a parte do polo norte da agulha está apontando para essa região. Então, quer dizer que aqui é o sul. Então, a extremidade da direita do ímã é o polo sul. A extremidade da esquerda do ímã vai ser o polo norte, porque ele está repelindo o outro polo norte da bússola, tá? É o que está falando aqui, ó. Então, a extremidade da direita do ímã é o polo sul, tá? Uma vez que está atraindo o polo norte da bússola e, consequentemente, a extremidade aqui da esquerda vai ser o polo norte, porque está repelindo o norte da bússola. Ok, galera? Bom, características das linhas de indução. Então, vamos lá. Primeiro, por convenção, então, na parte externa do ímã, ela sai do polo norte e vai para o polo sul. A gente já viu isso. As linhas de indução magnética tangenciam. Então, vamos lá, ó. O vetor do campo magnético, galera, a gente vai ter que apresentar ele, desenhar ele nas próximas videoaulas. Então, sempre a gente vai desenhar o vetor do campo magnético, o vetor dele tem que ser tangente às linhas de força. Então, tangente é como se o vetor estivesse saindo, não seguindo a trajetória das linhas de força. Está tangenciando a linha de força. Ok, galera? Terceira, a concentração de linhas de indução magnética é maior onde o campo magnético for maior, lógico, né? Então, a gente for olhar o campo magnético é mais intenso nessas regiões onde você tem a maior concentração de linhas de força de indução do campo. Quarto, duas linhas de indução magnética, elas nunca se cruzam. Você pode ver que nunca aqui, ó, não tem nenhuma linha do campo magnético se cruzando. Não existe isso. Elas não se cruzam. Até porque se elas se cruzassem, a gente teria dificuldade da bússola. Como é que ela ia funcionar? Ela tem que ser direcionada. Se essas linhas estivessem cruzando, a gente ia ter dificuldade de usar a bússola, tá? Então, as linhas de força do campo magnético nunca se cruzam, galera. Tem que guardar isso também. Então, essas características é importante sobre as linhas de força de indução do campo. Bom, e o campo magnético uniforme? Vamos falar. O que é campo magnético uniforme? A gente tem o campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme era aquele que tinha o mesmo valor em qualquer região.
Aí o campo magnético uniforme, mesma coisa. É aquele que vai ter o mesmo valor em qualquer região. Só que você só consegue o campo magnético uniforme se você tiver um ímã em forma de U, tá? Igual a gente já conseguiu o campo elétrico, a gente tinha placas eletrizadas, né? Aí a gente tinha o campo elétrico ali no meio, bonitinho, uniforme. Tá, e o campo magnético, então, ele só vai existir se tiver um ímã em forma de U. Por quê? Porque lá dentro as linhas de força do campo magnético, elas sempre vão ser paralelas e equidistantes. Então quer dizer que aqui dentro o campo magnético ele é uniforme em qualquer região, aqui ele vai ter o mesmo valor, tá, galera? Bom, e o campo magnético da Terra, vamos falar dele agora para a gente terminar, depois a gente faz os exemplos, né? Então a Terra se comporta como se fosse um grande ímã, é como se a Terra tivesse um grande ímã, tá? Possui campo magnético que pode ser representado por linhas de indução que saem do polo magnético norte e chegam ao polo magnético sul. Daqui a pouquinho eu vou te explicar isso aí, tá? Então, analisando a figura 1.3, percebemos que as linhas de indução saem de uma região próxima ao polo sul da Terra e entram na região próxima ao polo norte terrestre. Então, é próxima, gente, não é exatamente certinho no meio do hemisfério norte, no meio do hemisfério sul, não, tá? Uma bússola, ela não aponta exatamente para o norte da Terra. Todo mundo fala assim, a bússola sempre aponta para o norte. Não, não aponta para o norte certinho, não. Ela aponta para uma região que está mais próxima. Isso ocorre pelo fato de que o eixo de rotação da Terra e o eixo de magnético não coincidem, tá? Então, o desvio entre o norte geográfico e a orientação da bússola chama-se declinação magnética. A gente vai ver na figura 1.14. Tá? Então, atualmente, a ideia mais aceita para a existência do campo magnético terrestre é falar assim, mas por que a Terra tem campo magnético? Ela é um ímã? Bom, na verdade, é porque a gente considera aqui, ó, aqui tem uma explicação, mas existe outras, galera. É que ela existe uma corrente elétrica no centro da Terra. Tem gente que fala que é por causa do movimento do magma, tá? Então, tem gente que fala que é por causa da rocha, da formação rochosa da Terra. Então, são várias explicações a respeito por que a Terra é um grande ímã, galera. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. A Terra tem, ó, aqui é como se ela tivesse um ímã dentro dela. Então, ó, o polo norte do ímã fica no hemisfério sul da Terra, tá? O polo sul magnético do ímã, ele fica no hemisfério norte da Terra. Então, as linhas de força vai ser sempre saindo do polo norte do ímã e chegando no polo sul. Ou seja, é como se as linhas de força do campo magnético saíssem do hemisfério sul da Terra e fosse para o hemisfério norte dela, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem o sul geográfico, né? Aqui, ó. Se você partir a Terra aqui no meio, você vai ter o hemisfério sul geográfico. No hemisfério sul geográfico fica o polo norte magnético, tá? No hemisfério norte geográfico da Terra fica o polo sul magnético, então as linhas de força saindo do polo norte do ímã e chegando no polo sul do ímã, que fica lá no hemisfério norte da Terra. Então é o contrário, viu, galera? Essa parte aí, tá? Aí a bússola, você está vendo a orientação da bússola, ó. Se aqui é norte, então a parte norte da bússola tem que estar se repelindo. Então você vai ver que a agulha começa a ficar orientada de maneira para cima lá. Por isso que ela vai sempre apontar para o norte, galera, para o hemisfério norte. A bússola sempre aponta para o hemisfério norte, por quê? Porque lá no hemisfério norte da Terra fica o sul magnético. É por isso. O polo norte da agulha sempre vai procurar o polo sul magnético, tá? Olha aqui o eixo aqui, ó, de inclinação. Existe um eixo de inclinação na ponta certinho para o norte, tá? Ela vai apontar um pouquinho meio torto para o norte por causa do eixo de inclinação, tá? Que não coincide da Terra com o do magnético, tá? Que você pode ver que não coincide, ó. Se você reparar bem aqui, ó, o eixo da Terra seria reto aqui, ó. E o do magnético, e o eixo magnético tá meio tortinho ali, meio inclinado. Ok, galera? Bom, então espero ter ajudado, né? Próxima videoaula a gente vai falar dos exemplos. Não vai dar tempo de passar tudo nessa videoaula, não. É um assunto muito grande, muito importante. Então, na próxima aula eu volto com esses exemplos aqui, galera.